Então, pessoal, boa noite a todas as pessoas. Depois de um tempinho, nos encontramos de novo aqui. Nossa aula era para ser semana passada, mas eu pedi para o professor Daniel alterar o cronograma, porque estava envolvida com o Congresso de Educação aqui da UFGD, né? Então, inclusive, eu mandei para vocês o vídeo lá de uma das palestras que tinha relação direta com essa disciplina. Não sei se alguém conseguiu participar, mas o evento foi bem interessante. E aí tá todo gravado, se vocês inclusive tiverem interesse depois em assistir, em verificar, né, o que foi dito, enfim. Então, hoje a gente vai dar continuidade àquela discussão. Tem um microfoninho da Fernanda tá aberto, Fernanda. A gente vai dar continuidade àquela discussão que nós havíamos iniciado na outra aula. Então, como vocês sabem, essa disciplina nós temos 4 encontros e não 8, como a gente tinha na disciplina de gênero, né? E aí a gente vai então tentar articular um pouco das discussões de 3 textos aqui hoje, que são os textos que foram indicados para leitura. Eu mandei o vídeo para vocês. O texto foi escrito balizado naquela fala, né? Na verdade, a fala foi balizada no texto que a Chimamanda escreveu, que é O Perigo de uma História Única. E aí é interessante vocês assistirem esse vídeo que eu encaminhei, porque vai ao encontro daquilo que nós estamos discutindo sobre a perspectiva dos racismos e sexismos epistêmicos, que é o debate que nós vamos proporcionar na aula de hoje. Tá? Então, o texto da aula de hoje é de um autor latino-americano, Ramon Grossfogel. É um autor importante para os estudos decoloniais, para os estudos pós-coloniais, né? E para essa discussão dos racismos epistêmicos e dos epistemicídios, dos genocídios aos povos indígenas, aos povos negros e assim por diante. Então por esse caminho que nós vamos hoje, tá? Para a gente iniciar a aula de hoje, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente fala de construção do conhecimento, né, que é a questão das epistemologias, a gente foi muito formado, tanto pela escola quanto dentro da universidade, nós somos muito formatados a reconhecer quase que o conhecimento como se ele fosse universal, como se ele fosse absoluto, como se ele partisse de um único local, ele era geolocalizado, a gente não precisa referenciar. Né? A gente aprende uma história única na escola, por exemplo, por muito tempo a gente aprendeu a história da colonização do Brasil como se fosse descoberta, a gente ainda comemora, né, fatos como a independência do Brasil, mesmo reconhecendo que a independência foi forjada, por exemplo, foi balizada por interesses, etc, etc. Então a gente tem uma... Historicamente, né, a gente tem a constituição de histórias que são quase únicas, né, como se fossem absolutas e universais. Né? Então é importante a gente entender isso e delimitar a importância de compreender outras epistemologias, outras histórias, outros sujeitos, outras vidas nesse processo. Né? Então, quando a gente fala de racismo epistêmico e sexismo epistêmico, a gente está falando de uma desqualificação sistemática de conhecimentos de sujeitos não ocidentais, não masculinos, não heterossexuais. Então a gente vai ver, por exemplo, a desvalorização de conhecimentos produzidos por povos originários, a gente vai ver a desvalorização de conhecimentos produzidos por povos que não aqueles localizados ou geolocalizados nos centros de referenciação do conhecimento, Europa, Estados Unidos, de modo geral. Né? Então a gente tem uma certa desvalorização desses conhecimentos que são produzidos fora desse eurocentrismo, vamos assim dizer. Né? E com isso a gente cria uma hierarquia global do saber. Né? Toda aquela produção que vem dos Estados Unidos, por exemplo, a gente mal duvida. Né? Os conhecimentos que são produzidos em Harvard, nossa, conhecimentos de ponta. Né? Mas os conhecimentos que são produzidos na Universidade do Chile, por exemplo, será que são verdadeiros? Ou que são produzidos lá em universidades africanas, ou mesmo por comunidades que não aquelas referenciadas dentro do contexto universitário. Então é como se o conhecimento só partisse de um lugar, só partisse de um sujeito, que é esse sujeito branco, ocidental, em geral esse sujeito masculino. Eu sempre brinco que quando a gente vai lá no WhatsApp,
se vocês perceberem quando vocês entram lá no WhatsApp, tem para vocês conversarem com a IA agora, né? E aí eu sempre faço esse exercício de vocês solicitarem para a inteligência artificial para criar uma imagem de cientista, por exemplo, né? Ou uma imagem que representa pesquisa. Quando a gente pede para IA, normalmente, dependendo dos acessos que a gente está fazendo, dos textos que a gente está lendo, ou do material que o algoritmo lê como sendo conhecimento para a gente, vem uma figura pronta e acabada de um homem, em geral dentro de um laboratório, produzindo ciência, como se a ciência só fosse produzida desse jeito. Né, só fosse localizada quando a gente referenciasse um homem produtor de ciência, né, e assim por diante. Né? Então, são essas questões que a gente precisa começar a questionar. E principalmente, quem pode falar e ser reconhecido como produtor de conhecimento? Né? Onde é que a gente está reconhecendo a produção do conhecimento? E de onde é que vem essa lógica de que os conhecimentos partem de um lugar, de uma especificidade e não de outras? Que é o que a Chimamanda vai dizer, né? A Chimamanda, para quem não assistiu o vídeo, assista, mas ela vai contar um pouco das experiências dela. Ela é uma nigeriana, né? E ela vive uma realidade na Nigéria que é uma realidade que muitas pessoas desconhecem, né? As pessoas, primeiro, acham que a África é um país, né? Desconhecem que a África tem muitas realidades, que tem muitas vivências distintas, muitas culturas distintas, né? E aí ela vai contando a história. Então ela é uma mulher negra, né? Que vem de uma família que tinha uma condição socioeconômica boa e tal. E aí ela vai estudar nos Estados Unidos, né? Ela vai fazer universidade com 19 anos, ela vai para os Estados Unidos. E ela, quando ela morava na Nigéria, ela olhava para algumas pessoas, por exemplo, que estavam na periferia, e olhava para aqueles sujeitos como se eles só fossem representados pela pobreza. Eles não pudessem produzir nada para além da pobreza. Né? E aí ela se espanta quando ela vai, por exemplo, visitar a casa do menino que trabalhava na casa dela e percebe que lá eles produzem, que eles constroem cultura, que eles têm outra dimensão de vida que não aquela ligada somente à pobreza. Né? E aí ela começa a contar e diz que quando ela vai para os Estados Unidos estudar, quando ela chega nos Estados Unidos e se hospeda lá nas moradias estudantis, a colega de quarto dela vê, né, que é uma pessoa africana, uma nigeriana, e já imediatamente pergunta para ela, mas qual é o estilo de música que você escuta, né? Qual que enfim, quais são as coisas que você vê, né? Qual que é o seu hit lá e tal? E aí ela diz, eu escuto Mariah Carey, né? É como se as coisas dos Estados Unidos, como se as culturas outras não chegassem àquela região que para aquela menina era inóspita, era pobre, né, não tinha acesso à cultura. A Chimamanda fala inglês fluentemente, e aí a menina fala assim, nossa, mas como você aprendeu a falar inglês tão bem? Né? E aí a Chimamanda diz, olha, ela desconhece que na Nigéria, por exemplo, o inglês é a língua oficial. Né? Então são coisas que são balizadas numa história única, como se aquilo que constituísse o povo africano era o dialeto, era a pobreza, era a desnutrição, era a falta de cultura, eram coisas que são referenciadas por uma região, por um contexto que também a gente encontra nesses diferentes países. Então isso tudo para dizer que a gente normaliza uma única história e a produção de um único sujeito balizado em uma única perspectiva, né? E é isso que esse autor vai dizer. Ele vai dizer, olha, a estrutura do conhecimento moderno, ela foi construída balizada nessa única história possível, né? E a universidade, inclusive, foi construída como centros de produção de saber balizados por esses cânones que eram restritos à figura do homem, no masculino, né? E de 5 países. Né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Itália. Então, esses sujeitos desses 5 países são reconhecidos como produtores de conhecimento. Mas a gente não fala das produções que são feitas em outros espaços. E a isso, o autor vai dizer, olha, isso é uma forma de apartheid epistêmico, ou seja, de exclusão de produção de conhecimento de outros lugares, de regiões do sul global, produções feitas por mulheres, por exemplo, né? Aquilo que a gente discutia já na disciplina de gênero, de que a gente mal reconhece filósofas, sociólogas, mulheres, produtoras de conhecimento. A gente acaba balizando a história como sendo feita e produzida apenas por homens, né? E homens brancos. Né? Então isso produz, de fato, aquilo que o autor vai chamar de racismo e sexismo epistêmico, ou seja, racismo e sexismo na produção do próprio conhecimento. Né? Então, alguns conceitos chaves que esse autor vai trabalhar são relacionados a esse privilégio epistêmico,
né? Então, esse privilégio epistêmico pressupõe quem é que tem o direito de definir a verdade, as realidades e as soluções globais para todos os povos e populações. Por exemplo, um efeito disso, né? Quando a gente pega uma política implementada num país eurocêntrico e tenta implementar tal qual no contexto brasileiro, e aí não dá certo. Por quê? Porque aquela política vem de um outro contexto, de uma outra regionalidade, de uma outra cultura que não necessariamente com as mesmas realidades e potencialidades e dificuldades do contexto brasileiro, né? Mas a gente importa políticas como se elas fossem soluções para todos os problemas, como se elas fossem resolver todas as mazelas propiciadas, por exemplo, pela sociedade brasileira. Em detrimento disso, a gente desvaloriza, por exemplo, o SUS, que é uma grande conquista no contexto brasileiro, né? E que, por exemplo, os Estados Unidos, quem não tem plano de saúde, quem não tem dinheiro para pagar a saúde, está fadado a não ter acesso às condições básicas de saúde. A saúde é muito cara, não é pública, né? Então, por mais que nós tenhamos, obviamente, muitos problemas relacionados ao SUS, a gente tem aí muitos benefícios relacionados a muitos tratamentos caríssimos que o SUS propicia para a população de modo geral, né? Então são questões que a gente precisa começar a reconhecer. Olha, por que é que a gente valoriza tanto outras culturas, sobretudo culturas que vêm do norte, em detrimento das coisas que nós próprios temos no nosso país como interessantes e como questões desvalorizadas, né? Então esse movimento, o autor vai dizer que é um movimento de inferioridade epistêmica, é quase que uma imposição de silêncio a saberes não ocidentais, ou seja, não eurocêntricos, e saberes femininos, saberes produzidos por outros contextos, né? Então ele vai dizer, olha, são duas faces da mesma moeda. O racismo e o sexismo epistêmico produzem esses epistemicídios, ou seja, essas violências, né? E aí ele vai contextualizar, ele vai dizer, olha, mas isso tem uma origem, né? Tem uma origem que vai se consolidar, sobretudo com os processos de colonização dos diferentes dos diferentes territórios, das diferentes culturas, né, o processo de usurpação das diferentes culturas e assim por diante, né? E ele vai dizer que um dos grandes chavões da construção das teorias do conhecimento vem do Descartes, né? Vocês lembram quando vocês estudaram lá filosofia, sociologia, quando a gente vai falar da filosofia cartesiana, aquele cogito penso logo existo, né? Esse cogito era dentro da produção dos paradigmas científicos ou dentro da construção dos conhecimentos, quase que a fundação do próprio conhecimento, né? O Descartes, dentro da filosofia descartiana, vai dizer, olha, então, aquele que pensa existe, né? E a partir desse momento em que há uma cisão entre conhecimentos balizados pela teologia, pela religião e conhecimentos balizados pela ciência, então há quase que uma pretensão universal e neutra. É quase que a ciência vira agora o olho de Deus, a partir desse movimento de constituição do saber científico, né? Mas nesse movimento do penso logo existo, segundo esse autor que a gente está estudando, há um ocultamento de um sujeito específico, ou seja, desse homem ocidental, né? A gente não fala que quem é que está produzindo conhecimento é esse homem ocidental, dentro de uma perspectiva de privilégio acadêmico, de privilégio conceitual, de privilégio de localização geográfica e que vai desconsiderar outras produções, né? E o Grossfogel então vai dizer, olha, há um elo entre esse cogito, penso logo existo, e a conquista dos territórios que foram usurpados. Ele vai dizer, olha, e aí balizado por um autor chamado Henrique do Céu, ele vai dizer, antes desse ego cogito, do penso logo existo, houve o ego conquiro, ou seja, a conquista dos territórios. Antes mesmo de dizer penso logo existo, a partir da expansão colonial, né? Essa expansão colonial, na verdade, foi a condição de produção desse cartesianismo, né? Então, antes disso, ele disse, olha, existe o cogito, extermino, logo existo, ou seja, o genocídio e o epistemicídio como mediação para a produção desse conhecimento universal. Por quê? Porque a partir do momento em que eu começo a produzir a teoria de um conhecimento que vai fundamentar a universalidade desse conhecimento, eu restringo e ignoro a produção de outros conhecimentos, né? Que foi, por exemplo, a restrição de conhecimentos produzidos pelos povos indígenas, né? Pelos povos africanos, pelos povos de Al-Andalus, né, que hoje é conhecido como Portugal, Espanha, aquele território que foi conquistado e que foi colonizado
por diferentes povos e disputado por diferentes povos. Então a gente vai ter um movimento que é um movimento de epistemicídio, ou seja, de morte de outros conhecimentos, né, de assassinato de outros conhecimentos e outras culturas em detrimento deste conhecimento que está se estabelecendo como universal, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai produzir aquilo que a gente conhece como racismo hoje, né? E aí vocês vão entender um pouco da história da produção dessa lógica do racismo, né? Por que o autor vai dizer que essa construção dos processos de colonização e de epistemicídio vão produzir os racismos que nós conhecemos hoje, né? Então ele vai dizer, o racismo e o sexismo epistêmicos revelam hierarquias e exclusões na produção do saber, né? Então, nesse contexto, o autor propõe que a gente analise como esses conceitos vão moldar e validar a disseminação do conhecimento, inclusive dentro das universidades, né? Para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender, então, é o que é epistêmico, né? A gente está falando, epistemologia, epistêmico, etc. O que significa isso, né? Então, epistêmico ou epistemologia se refere ao estudo da teoria do conhecimento, né? Então, como é que os saberes são construídos, legitimados e distribuídos, né? A produção do saber disputado, o saber é disputado, ele é produzido em extensas relações de poder, né? Ele é hierarquizado, ele é distinguido, né? Então a gente distingue o que é saber científico, o que é saber popular, né? A gente distingue o que é um conhecimento válido, o que é um conhecimento não válido. Então a gente vai distinguindo essas noções. Isso é a produção de uma epistemologia, né? A epistemologia é importante porque ela vai produzir teorias do conhecimento que hoje a gente utiliza. Qual que é o problema da gente invalidar algumas epistemologias em detrimento de outras? De novo, a gente usurpa a possibilidade de os povos se contarem, de as culturas existirem, de outros conhecimentos serem, de que outros conhecimentos possam ser produzidos em detrimento daquele conhecimento dito universal, né? Então, quando a gente fala das epistemologias ou desse racismo epistêmico, a gente vai entender que o racismo epistêmico se refere à desvalorização de saberes não ocidentais, né? Então, todo aquele saber que não é produzido no contexto europeu, né, no contexto norte-americano, naquele contexto reconhecido geograficamente, por exemplo, ele é desvalorizado, ele é não reconhecido como um saber verdadeiro, por exemplo, né? E esse processo de racismo epistêmico exclui sistematicamente baseado na racialização desse conhecimento. Entendendo, gente, raça não como a constituição do racismo que nós compreendemos hoje como racismo voltado especialmente para pessoas negras, por exemplo, mas uma lógica de racialização voltada a diferentes povos que não aquele ocidental, aquele eurocêntrico, né? Então, a lógica de racialização, como o próprio Jonas tinha apontado na aula anterior, ela surge muito antes do contexto de escravização, né? Então, a gente vai constituir a lógica do racismo muito antes de pensar a escravização, né, a colonização dos povos indígenas, né? E isso vai fazer com que a gente marginalize visões de mundo, por exemplo, dos povos indígenas, desvalorize medicinas africanas tradicionais, ignore essas produções, conhecimentos passados pela oralidade e outros conhecimentos que não são necessariamente aqueles ocupados e construídos dentro da universidade, da academia, assim por diante. O mesmo vai se dar, por exemplo, com a produção dos conhecimentos das mulheres. A gente acaba marginalizando o conhecimento produzido por mulheres, né? Atingindo especialmente mulheres que são racializadas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres asiáticas, mulheres de outras localidades que não aquelas referenciadas pelo contexto eurocêntrico, né? E isso resulta em uma subrepresentação de mulheres, por exemplo, na produção da ciência, uma desqualificação de metodologias e contribuições de feministas ou feministas, né? Quando a gente assiste aquele filme que eu indiquei para vocês na primeira disciplina que a gente teve, da Marie Curie, daquela química, né, que inventou o raio-x, o rádio e outros componentes químicos, a gente vai ver como essa história vai se consolidar, né, com o apagamento de algumas figuras importantes da história que não foram referenciadas porque a história foi contada por homens, né? Então a gente vai vendo essa subrepresentação de outras perspectivas que não aquelas balizadas por essa
universalidade, né? E aí, quando a gente olha para a universidade, nos moldes que a gente conhece hoje, a universidade também perpetua essas mesmas hierarquias eurocêntricas, né? Os currículos, por exemplo, que nós ensinamos nas universidades, ele está balizado por essa filosofia ocidental universal, né? Por autores europeus, né? Reproduzindo ainda esse racismo epistêmico, marginalizando outros saberes. A gente pouco estuda, por exemplo, peguem... outras disciplinas que não essas que a gente está discutindo, questões étnico-raciais, gênero, outras coisas. Olhem, façam um exercício de olhar as referências que são indicadas para leitura nos planos de ensino dos professores. Contem, quantas referências são femininas? Quantas referências são de homens negros? Quantas referências são de produções que não são balizadas por essa lógica eurocêntrica, né? Quantas referências ou quantos estudos vão partir de outras análises que não análises, por exemplo, de uma história da educação física balizada pela colonização europeia, pelas ginásticas europeias, ou por outras perspectivas que não aquelas balizadas pela nossa influência, ou pela influência que a Europa tem em relação a nós. Pouquíssimas referências vão ser balizadas nessa perspectiva, né? Então, só para a gente perceber como a universidade, mesmo sem perceber ou percebendo, reproduz essas mesmas lógicas, essas mesmas dinâmicas, né? Então, o autor vai dizer o seguinte, olha, a gente tem que entender que é um processo histórico de constituição desse racismo, né? E desse sexismo epistêmico. Né? Isso se dá mais ou menos lá em 1450 até 1650 mais ou menos, ao longo do século XVI, quando há um movimento muito grande de conquista de territórios, de colonização de territórios. Né? Então esse período, segundo o autor, gente, desculpem as repetições de palavras ali, não tava assim, agora com a apresentação ficou repetindo algumas palavras, então desconsiderem, eu tinha feito toda uma arrumação desse material e ele tá, enfim, tá apresentando de maneira equivocada. Então, esse período, para esse autor, para o Grossfogel, marca a gênese, ou seja, o início daquilo que a gente vai considerar como sistema mundo universal, o sistema mundo moderno e a imposição da estrutura epistêmica colonial. Né? Nesse momento, segundo o autor, inicia-se a hegemonia europeia e a subalternização de saberes não ocidentais, fundamentando o racismo e sexismo epistêmico, com esse processo de colonização de territórios, de avanço, de disputa de territórios e assim por diante. Né? Então, a gente vai vendo esse movimento de apagamento de diferentes culturas. E aí o autor vai trabalhar 4 momentos históricos que vão referenciar a constituição desse racismo, sexismo epistêmico. Né? Que ele vai chamar de genocídio e epistemicídios. Os 4 genocídios e epistemicídios que vão referenciar a consolidação dessa dinâmica eurocêntrica e excludente de outras possibilidades de conhecimento. O primeiro deles é o que ele vai chamar de conquista ou expulsão, né, de judeus e de muçulmanos de Al-Andalus, que era o território da Península Ibérica que antes se chamava Al-Andalus e que a partir das disputas territoriais lá no século XVI começa a ser foco de disputa e aí os muçulmanos e os judeus são expulsos de diferentes territórios que estavam sendo ocupados e são destituídos das suas culturas, são desconsiderados em relação à medicina que era produzida, a medicina árabe, a filosofia e a ciência que era produzida naquele contexto, né? Houve nesse momento, e aí a gente vai ver um pouco daquele filme Hipátia de Alexandria, né? Ou Alexandria, que o filme na verdade se chama Ágora. Assistam esse filme, tá? Ele vai mostrar um pouquinho desse movimento de conquista de territórios, balizado sobretudo pela expansão do cristianismo, né? E de supressão de toda e qualquer cultura e religião que não fosse balizada pela lógica do cristianismo, por exemplo, né? A Elisângela tá pensa no quanto de cultura perdemos, quantos mais, incas, astecas
foram devastados. E é isso, né? E aí a gente vai vendo outras culturas, tá? A gente vai ver aí alguns genocídios, epistemicídios nesse movimento que vão apagar diferentes culturas, né? É uma perda inestimável de conhecimentos ibéricos, plurais, né? Então a gente vai vendo aí esse primeiro movimento, esse primeiro genocídio, que é o Al-Andalus, em nome da pureza do sangue, né? E essa conquista territorial era balizada por uma justificativa de limpeza étnica, né? Então, tanto muçulmanos quanto judeus foram expulsos de seus territórios, e aqueles que permaneceram foram incentivados a mudarem a perspectiva, a assumirem uma outra perspectiva, a converterem-se forçosamente ao cristianismo, né? E foram inseridos dentro de outras lógicas étnicas, com as nominações de mouriscos e marranos, para desvincular a lógica de consolidação daquela cultura, daquele pertencimento, daquela etnia, né? Então há uma perda de memória e espiritualidade coletiva balizada pela lógica de imposição de uma religião, né? De dominação a partir de uma religião, né? E de colonialidade de outras formas de saber, como formas impossíveis, né? Ou formas menos formas erradas, né? O autor vai usar esse termo, né? Conhecimento errado, religião errada, espiritualidade errada, para dizer que todos aqueles que estavam fora desse contexto deveriam se converter à lógica que estava sendo implementada naquele contexto, né? Então há nesse primeiro epistemicídio ou genocídio de povos, né, de culturas e de perspectivas, um movimento de como que eu posso dizer o termo? Vai influenciar posteriormente o modelo de colonização das Américas. Inclusive, os colonizadores europeus vão esperar esse movimento se definir para dizer, olha, então vamos agora colonizar outros espaços, porque ali se resolveu, né? Ali a gente conquistou o território, ali a gente conquistou, mudou, né? Tá modificando a cultura e tal, e aí então vamos para outros espaços também para expandir os nossos territórios, né? Então esse é o primeiro genocídio segundo os autores, né? Segundo o autor, o Grossfogel. O segundo genocídio epistemicídio para o autor se dá quando a gente vai ter a colonização das Américas e depois os aborígenes da Ásia, né? Então, segundo o autor, nesse processo de colonização, né, quando os portugueses, espanhóis, etc., vêm para a América achando que é Índia, né, e chegam aqui no país e olham para aquelas pessoas que estavam aqui nesse território não veem essas pessoas como pessoas, mas veem essas pessoas como pessoas sem alma e, portanto, passíveis de serem colonizadas, passíveis de serem escravizadas, passíveis de serem destituídas dos seus saberes, dos seus sistemas de escrita, do seu calendário e de todas as relações que eram estabelecidas aqui. Há um outro movimento de genocídio e epistemicídio, né? Então há uma desvalorização das práticas agrícolas, dos saberes medicinais dos povos originários, imposição de cosmologias e religiões europeias. Então a gente sabe bem na história da colonização das Américas o quanto a religião influenciou o processo de colonização e de catequização dos índios, por exemplo, para que tornasse os índios domesticados, dóceis, possíveis de serem escravizados ou possíveis de serem dominados na lógica de colonização dos espaços. Então, de fato, o que se faz é a aniquilação de sistemas sociais e políticos nativos, como se os povos que aqui estivessem não tivessem capacidade de autogerir-se, de autorregular-se, de produzir suas próprias culturas, suas próprias realidades e assim por diante. É como se a lógica do desenvolvimento viesse para impor uma perspectiva única, né? A única possível, que é a lógica do cristianismo, a lógica da produção do conhecimento e assim por diante, né? E essa conquista das Américas vai produzir, então, aquilo que a gente estuda agora, né? Recupera um pouco mais do processo de colonização das Américas, que é, de fato, o extermínio físico de milhões de indígenas, né? Inclusive hoje, né, gente? A gente ainda tem a desvalorização de povos indígenas, a invisibilização das culturas, o preconceito étnico muito evidente, né?
Inclusive, eu vou participar de uma banca sobre pesquisa com povos indígenas agora amanhã, né, amanhã à tarde. E a mestranda, ela conta, né? Ela conta que foi entrevistar uma professora de uma escola e a professora da escola ela pergunta se ela conhecia o território, se ela sabia que Dourados tem uma reserva indígena de mais de 17 mil pessoas dentro de 3 etnias, enfim. E aí a professora vai contar que quando criança, quando ela veio pro estado, ela brincava com um índio, né? E aí ela utiliza o termo índio. E ela vai dizer, olha, eu brincava com o índio, mas tinha uma coisa que sempre contavam pra gente que o índio ia sequestrar a gente, levar a gente pra oca e fazer magia e não sei o quê. E aí ela reproduz isso e ela diz assim, olha, eu sei que agora, eu sei que não é verdade, né, mas a gente aprendeu e as crianças brincavam, morriam de medo. Então vejam como essa lógica ainda é reproduzida, né, e a fala da professora, assim, vai dando a entender de que os mesmos preconceitos entranhados na infância dela ainda são reproduzidos hoje em relação aos povos indígenas. Né? Então, para a gente entender como esse processo de colonização ainda é muito auto-evidente hoje. Né? Então, esse processo de conquista das Américas veio com a queima dos manuscritos, né? da produção escrita dos indígenas, destruição das diferentes tradições, né? Um processo de evangelização como mecanismo de dominação dos conhecimentos, dominação das formas de ser, de produção do saber daqueles povos, daquela realidade, né? E impondo uma visão única de sociedade, de cultura, de religião e assim por diante, né? Então, esse processo de colonização, né, cria um impacto sobre o imaginário europeu em relação, por exemplo, aos povos indígenas. Né? Uma das questões que foi levantada, né, no debate que aconteceu em Valladolid, né, na Espanha, sobre a humanidade dos indígenas, né, foram discutir lá em 1600 e tararã, se os povos indígenas poderiam ser ou não escravizados. Né? Haviam movimentos contrários e aí eles fizeram uma espécie de conferência, de tribunal, né? De tribunal para covalidar ou não a perspectiva da escravização dos povos indígenas. E aí duas figuras, né? Dois produtores de conhecimento à época, dois homens europeus, brancos, etc., foram com justificativas. Um deles dizia, não, nós podemos escravizar sim os indígenas, porque os indígenas são corpos sem alma. Se eles não têm alma, então Deus não zela por eles, e Deus não zelando por eles, não é pecado que a gente escravize esses povos em nosso favor, né? E o outro dizia, não, os indígenas têm alma, mas é uma alma bárbara, que a gente precisa educar. E como fazer isso? A partir da catequização desses índios, né? E aí nesse tribunal, né, a teoria que foi mais aceita foi essa de que os indígenas tinham uma alma bárbara e por isso precisavam ser catequizados, colonizados. E por isso, gente, esse movimento de racismo religioso, né, de tem alma, não tem alma, Deus, não Deus, vai transformar-se a partir desse movimento no racismo biológico, porque aí a gente começa a olhar, então se os indígenas têm alma, então a gente precisa de outros sujeitos que vão responder às necessidades de consolidação de trabalhos escravagistas, né, de trabalhos, né, de relações escravagistas. E aí a gente vai ter um processo que é o processo de trazida, né, de populações africanas que entram nessa lógica de corpo sem alma para serem então escravizados em detrimento dos povos indígenas. Então há uma substituição e uma institucionalização do racismo moderno balizado por essa perspectiva. Não, os indígenas têm um pouquinho de alma sim, bárbara, mas tem. Mas vamos então escravizar os povos negros. E aí a gente vai vendo se consolidar, a partir dessa dinâmica de desvalorização, o terceiro genocídio epistemicídio, que é o processo de escravidão potencializado prioritariamente no continente africano e com muitas influências para todos os territórios. Né? Então a gente vai vendo que esse movimento vai produzir a desumanização sistemática dos povos africanos, também a aniquilação de filosofias e artes africanas, né? A supressão de saberes africanos.
a destruição de línguas e memórias coletivas. Né? A gente vai ter, por exemplo, a própria Chimamanda dizendo que na Nigéria a língua oficial é o inglês. Por quê? Porque houve um processo de colonização. Né? Em outros países, né, tem vários estudantes aqui na UFGD hoje que vêm do GCUB, que é um programa de mobilidade internacional para estudo. Né? E aí eu tenho vários estudantes que são de Moçambique, que são de países africanos, mas também do contexto latino-americano, de Guiné-Bissau, por exemplo, e que vêm contar, por exemplo, a realidade deles do processo de colonização. A oficialização de uma língua que não necessariamente é a língua que todos os povos e culturas falam, mas é a língua que é a oficial colonizadora, né? Então, por exemplo, no contexto de Guiné-Bissau, a língua oficial é o português. Mas se você conversar com os diferentes pessoas que vivem em Guiné-Bissau, é a língua oficial balizada pelas leis, porque eles falam mais de 100 línguas diferentes num país que é pequeno, né? O mesmo se dá em contextos africanos, né? Então tem línguas oficiais a partir do processo de colonização, mas que não necessariamente representam as culturas daqueles povos e daquelas regionalidades. Né? Então esse terceiro genocídio, que é esse genocídio que vai produzir o racismo que nós conhecemos hoje, né? Os resquícios do racismo balizado pela raça, pela cor, né? E pelo fenótipo do sujeito, vão ser transformados de um racismo religioso para um racismo pseudocientífico. Né? Então eu vou tentar justificar, com base nessa lógica estabelecida de não alma, etc., que também há características físicas que fazem com que esse sujeito seja inferior, ele seja mais apto para o trabalho braçal, em detrimento daquele sujeito branco, daquele sujeito eurocêntrico e assim por diante. Né? Então eu vou produzindo com isso processos que vão consolidar historicamente a escravização africana, né? E a venda de escravos, o processo de enviar escravos para diferentes territórios como mão de obra desumanizada, desvalorizada, né, e assim por diante. Com base, como eu disse, nas justificativas raciais, religiosas e assim por diante. Então eu suprimo quaisquer saberes africanos, cosmologias, línguas, espiritualidades, assim por diante. Inclusive até hoje isso é evidente quando eu falo, por exemplo, das religiões de matriz africana, né, como se elas só representassem o mal, como se elas representassem uma coisa que a gente não quer nem saber o que é, mas a gente fala mal porque a gente não conhece, né? É como se tudo aquilo que fosse produzido dentro da lógica, por exemplo, das espiritualidades africanas não fosse bem quisto. Né? A própria capoeira, eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu trabalhava numa escola em Londrina e tinha um professor que trabalhava capoeira com um projeto. E aí ele foi convidar os alunos para participarem do projeto de capoeira, e aí a mãe de um dos alunos disse que não ia deixar o aluno, que o aluno não podia frequentar a capoeira, porque aquilo era coisa do demônio, o atabaque chamava o demônio, enfim. E coisas que vão ser representadas por um preconceito, né, por uma lógica de desconhecimento das culturas, da produção da cultura daquele povo, e que vão legitimar exclusões e violências e o próprio racismo, né? Porque vem de uma cultura, da produção de uma cultura africana, de uma cultura negra e assim por diante. Né? Então há uma proibição de práticas culturais, práticas religiosas, né? Há invisibilização histórica desses sujeitos, tudo aquilo que é produzido por esses sujeitos é desconsiderado como saber verdadeiro, como saber, né, potencialmente válido e assim por diante. Né? E aí o autor vai dizer, olha, e aí há um quarto epistemicídio, genocídio, que é o epistemicídio, genocídio das mulheres. Ele é um pouco diferente, né? Em relação aos outros epistemicídios, genocídios, havia sim usurpação de corpos, havia sim movimentos violentos, mas foi prioritariamente a subjugação de conhecimentos e culturas e formas de ser e saber, né? Então eu subjugo o outro para que ele me sirva, eu subjugo a sua cultura, eu desconsidero a sua realidade. No caso desse genocídio e epistemicídio contra as mulheres, ele não foi a queima de livros, a queima de códices, por exemplo, né? A queima de bibliotecas, ele foi a queima da própria mulher, enquanto sujeito que produzia conhecimento. Por quê? Porque essa mulher, né, foco da Inquisição, como sendo considerada bruxa,
era a mulher que era considerada a mulher sábia, a mulher curandeira, e que passava os conhecimentos de maneira oral, né? Então havia uma tradição da oralidade, né? Da construção do conhecimento pela oralidade, né? Então essas mulheres são perseguidas, são reprimidas nos saberes ancestrais, são subjugadas em relação às espiritualidades, consideradas bruxas, acusadas de bruxaria, perseguidas pela Inquisição. E esse processo foi um processo violento, né? Milhões de mulheres foram queimadas vivas do século XVI ao século XVII no contexto de Inquisição da Igreja Católica, por exemplo, né? E havia um significado político da caça às bruxas, né? Eu queria, de fato, destruir as formas comunais, né, de organização dessas mulheres, né? E isso, segundo alguns autores, vai consolidar, de fato, o patriarcado cristão capitalista, porque mulheres que detinham conhecimento, mulheres que detinham alguma forma de saber, elas eram potencialmente perigosas para a manutenção daquele sistema patriarcal, consolidado, né, normativo. Então eu preciso de algum modo, colocar essas mulheres no seu devido lugar. Como? Né? A melhor forma disso é criar uma narrativa de perseguição a essas mulheres que produzem conhecimentos, que conhecem de ciência, que conhecem das artes, que conhecem das músicas e que são diferenciadas em relação às mulheres, muitas mulheres, por exemplo, da época. Né? Então, os autores vão dizer, olha, há um vínculo entre essas formas genocídias, epistemicidas, com o processo de acumulação primitiva do capitalismo, né? A consolidação dessa lógica do capitalismo. Gente, até aqui tudo bem? Vocês conseguiram fazer a leitura do texto? Sim? Ludmila colocou um Ricardo, sim. Se vocês tiverem alguma questão, conversem comigo, tá? Eu tô seguindo porque acho que vocês leram. Eu li. Acompanhar. Ok. Então, gente, quais são os impactos desse movimento, desse epistemicídio, né? Os impactos desse epistemicídio, de fato, vão se consolidar na supressão dos saberes africanos, na supressão dos saberes indígenas, na supressão de quaisquer saberes que não representavam aquele que nem precisava se dizer universal porque já se considerava universal, né? Então há um processo de marginalização de outras epistemologias, ou seja, de outras teorias do conhecimento, né, estabelecendo uma hierarquia global de conhecimentos, balizadas pela representação da Europa como centro de produção desse conhecimento. Né? Isso solidificou as bases do racismo e do sexismo epistêmico, que vão ser visíveis até hoje na sociedade que a gente vive. Né? Segundo os autores que nós estamos estudando, não são processos isolados, mas eles são estruturais. Eles produzem esse sistema que nós conhecemos hoje, que é esse sistema capitalista, patriarcal, cristão e colonial. E quando eu falo desse sistema, gente, cristão, colonial, capitalista, patriarcal, a gente precisa fazer as críticas, tá? Porque a gente está falando desse movimento cristão como um movimento cristão institucionalizado de conquista de, né? Eu não estou questionando aqui a religião, a crença de cada um de vocês, etc. A gente está falando de um movimento histórico de consolidação, de conquista de território, de processos de colonização balizados especialmente pela lógica de expansão do cristianismo, por exemplo, e de supressão de quaisquer outras religiões e conhecimentos não balizados pelo cristianismo. Então, historicamente, século XVI, XVII, XVIII, a Igreja Católica se constituiu como uma das instituições mais violentas e que produziu muitas mortes, né, muita matança, em detrimento da conquista de territórios, da conquista de culturas e da imposição de uma religião e de uma fé específica. Né? Então, de novo, assistam aquele filme Ágora, ele estava no YouTube até pouco tempo, né? Ele vai dar um pouco da dimensão desse processo, né, de expansão de religiões e de genocídio de outra e qualquer forma de conhecimento e espiritualidade. Né? Então, esse processo vai fundar o privilégio epistêmico ocidental de fato, que é esse processo que constrói formas de subalternização dos sujeitos, formas de racismo, formas de exclusão. Né? Então, os autores vão dizer, olha, é como se eu dissesse, penso, logo existo. Então, se esses povos, essas culturas não são
passíveis de serem reconhecidos como sujeitos pensantes, né? Então, se povos negros, se povos indígenas, se mulheres, se outros sujeitos, muçulmanos, árabes, né, etc., não são passíveis de serem reconhecidos como sujeitos, então a gente poderia pensar, não penso, logo não existo. E a história fez isso, a história apagou esses sujeitos da história que a gente conhece, que a gente estuda como história universal. É só a gente recuperar, gente, como é que a gente estudou a história. Tem algum professor de história aqui? Só para eu saber, né? Como é que a gente aprende a contar a história? A gente aprende a contar a história a partir de uma lógica universal, dessa lógica de produção de um saber eurocêntrico. Agora que os livros de história estão vindo contando outras histórias possíveis, né? Ainda balizados em muitos aspectos pela folclorização dos sujeitos, né? Ou por um sujeito que até existia, mas não existe mais, né? Então, por exemplo, eu venho do Paraná e no Paraná a gente pouco estudou sobre a questão dos povos originários. Eu fui conhecer mais sobre povos originários, sobre questões indígenas, sobre diferentes etnias aqui no Mato Grosso do Sul, quando a existência desses povos impõe que a gente pense sobre eles, né? Porque há uma existência que também é apagada, né? Não há o reconhecimento, mas esses povos estão circulando, né? As pessoas indígenas estão circulando, então a gente precisa pensar sobre. A gente precisa reconhecer as existências e há um movimento de disputa de reconhecimento de existências, inclusive balizada por esses diferentes teóricos e teóricas que estão produzindo a partir de uma outra dinâmica de produção do conhecimento, né? Então esse processo de não penso, não existo, produz essa colonização do ser, né? Considerando povos inferiores como negados da possibilidade de serem pensantes, né? Então, o Frantz Fanon, que é um autor importante do pós-colonialismo, vai dizer, é a zona do não ser. Esse sujeito não existe, por isso eu não preciso falar sobre ele. Eu não preciso reconhecer direitos, eu não preciso pensar. E o Henrique Dussel vai dizer, sujeito exterior, ele está às margens do processo, ele por isso não precisa ser pensado como tal, né? Por que a gente está discutindo isso, gente? Porque esse movimento ele é histórico, né? E eu preciso falar sobre isso, né? E aí a Elisângela disse assim, se você não pensa sobre, você, né? Deixa eu recuperar aqui a fala exatamente, que eu li rapidamente. Peraí. Se você não pensa alguém, pensa por você, né? E é exatamente isso. E aí, gente, o discurso constrói existência, concordam? Quando eu narro, quando eu conto sobre algo, eu construo esse algo, né? Então, se eu não conto, se eu não referencio, se eu não possibilito o reconhecimento da existência desses sujeitos, como é que a gente vai reconhecer que esses sujeitos estão existindo? Que eles estão produzindo conhecimento, que eles têm existências possíveis, que eles, né, têm outras epistemes que não aquelas balizadas pela lógica que nós conhecemos, da produção de cânones disciplinares eurocêntricos, por exemplo. Né? Isso vai produzindo, dentro da universidade sobretudo, essa lógica de exclusão naturalizada de epistemes outras, de outras possibilidades de conhecimento que não essas universalizadas como as únicas possíveis, né? E aí um autor, um filósofo que a gente estuda muito, né? E aí a gente recupera de novo, gente, que toda vez que eu penso sobre isso, a gente nunca para pensar até que a gente comece a refletir sobre, né? A gente estudou muitos filósofos e todos eles eram homens. E todos eles reproduziam essa mesma dinâmica. Né? O Kant, o Rousseau, o John Locke. Né? Eu só lembro de filósofos homens, majoritariamente, sobretudo nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, até no século XX. Né? Eu tenho pouquíssimas citações referenciadas nos diferentes textos filosóficos de mulheres filósofas. A gente tem recuperado muito mais agora, século XX, século XXI, né? Mas o Kant, que é um desses filósofos e que vão produzir também teorias do conhecimento, né? Que vai subsidiar aí a lógica da constituição da própria universidade, ele vai produzir uma forma de racismo acadêmico nos seus discursos. Lá no século XVIII, ele vai dizer que a razão é exclusiva ao homem branco que está localizado ao norte dos Pirineus, ou seja, ele ainda vai localizar geograficamente de onde é que se produz a razão, onde é que a razão é possível de ser produzida, estigmatizando os povos da Península Ibérica, que são esses povos que estavam nesse processo de
de colonização de Al-Andalus, que hoje é Portugal, Espanha, povos africanos, indígenas e asiáticos. Então eu pergunto para vocês, né? De onde é que a gente valoriza mais a produção dos conhecimentos? Portugal e Espanha hoje não estão dentro dos centros de produção do conhecimento, mas Alemanha, Inglaterra, França e outros países estão, Itália, né? Então a gente tem lugares, regiões que são muito mais reconhecidas pela hierarquia epistêmica. Né? Isso se dá lá no século XVIII, no século XVII, século XVIII, quando há a produção desses racismos, que são racismos epistêmicos, que são racismos acadêmicos, que são racismos religiosos, racismos biológicos, que vão constituir lógicas de universalidade de um único sujeito possível. Né? E essa dinâmica vai produzir, inclusive, o mito da neutralidade científica que é posto até hoje como fundamento da produção da ciência. A gente diz que um dos fundamentos dentro da ciência positivista, sobretudo, é a neutralidade do sujeito, do pesquisador. Quando a gente sabe que a neutralidade é impossível, né, que há interesses subjacentes a qualquer ciência, mesmo as ciências mais quantitativas possíveis. Assistam aquele filme Oppenheimer, para quem não assistiu. Né? A gente vai ver como é que o conhecimento ele é dominado pela lógica econômica, pela lógica política, pela lógica de construção de um poder, né, que domina os outros, de territórios que dominam outros. Então é importantíssimo para a gente entender isso. Né? Tem um termo que o autor vai referenciar, que é de Castro Gomes, né, que é o termo da epistemologia do ponto zero. Ele vai dizer assim, ó, a gente não precisa dizer de onde é que esse saber universal surgiu, porque parece que é um ponto zero. A gente só conhece o saber que foi produzido, a história que foi produzida pela Europa. Né? Então, a história da América é contada por historiadores europeus. A gente vai estudar as cartas que Colombo mandava, a gente vai estudar as cartas dos diferentes catequizadores, mas a gente não vai estudar nenhum texto, nenhuma produção, nenhum relato dos povos que aqui estavam. A gente só estuda coisas, né, e percepções daqueles que vieram, né? Ou seja, daqueles que colonizaram. Né? E aí a gente retoma o vídeo que eu mandei para vocês hoje da Chimamanda. Ela vai dizer assim, olha, a gente tem que começar a contar a história de modo diferente, né? A gente não tem que contar a história a partir do movimento de colonização dos europeus da América. A gente tem que contar a história a partir do movimento de usurpação de territórios e do movimento em que os indígenas viam esse processo de colonização. A gente tem que mudar o ponto, né, o local de produção desse conhecimento, não como segundo lugar, né, como agora a gente vai recontar a história a partir dos indígenas. Não, a gente vai começar a contar histórias, a gente vai começar a revisitar o processo de consolidação dessas histórias balizadas por outra perspectiva que não essa do saber universalista não situado, né? Por quê? Porque segundo os autores vai haver um ocultamento do lugar de enunciação. Então eu não preciso dizer de onde é que foi produzido, porque é um saber universal. A gente nunca questionou, até pouco tempo, a construção dos livros de história e esse processo de colonização, o processo de dependência, o processo de constituição da história do contexto brasileiro, por exemplo. Né? É muito recente esse movimento de entender que houve um ocultamento dos diferentes saberes, dos diferentes territórios, diferentes pertencimentos, diferentes potencialidades que aqui existiam antes desse processo de colonização. Né? Então isso é muito importante de ser entendido, tá, gente? Né? E isso produz algumas consequências globais. Quais são essas consequências? Então, há, de novo, esse apartheid epistêmico institucionalizado para dizer, olha, daqui para dentro só são possíveis os conhecimentos produzidos pela ciência universal. Daqui para fora vocês podem produzir saberes populares, por exemplo. É como se os saberes populares não fizessem parte da produção do conhecimento científico. É como se outras ciências não fossem possíveis porque a gente só conhece uma forma de produzir ciência, uma forma de produzir, né, conhecimento e assim por diante. Né? E isso persiste, inclusive, no século que nós vivemos, século XXI. A gente ainda continua reproduzindo as mesmas dinâmicas. Né? Então, o que essa colonialidade do saber vai potencializar?
né? Por que é importante entender essa construção desse conhecimento universal segundo Grossfogel? Essa construção de um saber universal, de um conhecimento universal, de um sujeito universal, produz relações entre poder, ser e saber que inferiorizam quaisquer outros povos, culturas e regionalidades que estão fora desse sistema global. Eles são colocados como periferias, né? Inclusive a lógica do subdesenvolvimento ou da desumanidade, para usar um termo de uma ativista que veio aqui para a universidade na semana passada, a Jenny Nunes, ela vai dizer, olha, eles falam que tem que humanizar, que tem que produzir humanidade nos indígenas. Mas que humanidade é essa que avilta as nossas existências, que desconsidera qualquer possibilidade de existir, né? Por isso, de fato, eu preciso pensar em como esse processo de colonialidade do saber, ou seja, de produção de um saber universal e um processo de deterioração de todo e qualquer conhecimento que não esse universal, produz as não existências, né, os racismos, as violências, as exclusões, o próprio processo de escravidão e assim por diante. Então, são movimentos importantes para a gente entender como se consolida esse movimento de escravidão, né? Para isso, o autor, né, vai defender o conceito de transmodernidade, que é um conceito trazido por um outro autor que se chama Henrique do Céu. Ele vai dizer, olha, essa transmodernidade vai reconhecer a possibilidade de outros conhecimentos, de outras possibilidades alternativas a esse universalismo ocidental, né? Segundo ele, um mundo onde muitos mundos são possíveis, uma pluralidade epistêmica sem relativismo, sem relativizar culturalmente. Ah, mas faz parte daquela cultura, deixa ser discutido lá dentro das comunidades indígenas, a gente não precisa entender. A gente não precisa respeitar, porque está sendo discutido lá, faz parte do saber popular, né? Como se, o meu conhecimento é válido, é verdadeiro, e quaisquer outros são conhecimentos folclorizados, são conhecimentos populares, são conhecimentos, enfim, do saber popular e que não são dignos de serem validados como conhecimentos científicos, como conhecimentos válidos e assim por diante, né? Qual que é o problema disso, ou qual que é a potencialidade de pensar a transmodernidade para a universidade, ou para a escola, de modo geral? Esse movimento de descolonizar currículos, de descolonizar práticas, rompe com esse universalismo e reconhece que outros conhecimentos são possíveis para além dessa lógica, né? Cria espaços de pluriversidade, ou seja, em que há potencialidade de que outras vozes sejam ouvidas, inclusive nos espaços da universidade, que foram espaços de consolidação dessas lógicas excludentes, né? Então, o autor vai fazer uma crítica, inclusive, à universidade, como esse movimento que aderiu a esses 4 epistemicídios e que continua reproduzindo essas mesmas lógicas. Então, a universidade precisa se rever, né? E aí ele vai defender a pluriversidade versus a universidade, né? Entendendo que que defender a pluriversidade é defender que muitos decidem por muitos, né? Que há múltiplas tradições filosóficas sendo discutidas na universidade para além dessa lógica eurocêntrica. Há uma redefinição conceitual institucional da própria universidade, da própria escola, dos próprios conhecimentos, né? Balizados por essa perspectiva, né? Então, os autores vão dizer, olha, há desafios atuais muito evidentes, né? É preciso que a gente resista a essas estruturas hegemônicas, reconheça os diferentes saberes, reconheça como esses racismos epistêmicos produziram o próprio racismo de cada dia que a gente vivencia e que a gente discutiu na aula anterior como racismo estrutural, né, que produz essas dinâmicas de desvalorização do sujeito, de marginalização do sujeito e assim por diante, né? Então, alguns caminhos possíveis. Primeiro, esse intercâmbio interepistêmico. A gente começar a entender outras formas de produção do conhecimento, né? Reconhecer saberes femininos, saberes indígenas, afrodescendentes. Inclusive, gente, no ano passado foi publicada uma lei que vai complementar a lei, por exemplo, de obrigatoriedade da
do ensino de questões afro-indígenas, que é a lei do ensino de mulheres que fizeram história, né? A lei vai incentivar e vai obrigar que as escolas mudem os seus currículos e comecem a trabalhar, por exemplo, figuras femininas que participaram da produção da história e que estavam em segundo plano também. Porque a história, de novo, foi contada por um sujeito universal, masculino. Né? E aí eu referencio sempre a mulher em segundo plano, como figura coadjuvante e assim por diante. Né? Então esse movimento vai reposicionar a universidade como um espaço pluriversal de construção do conhecimento. Né? E aí, gente, recuperando o texto do outro autor, o Kabeng, que fala da teoria social do racismo, ele vai dizer, olha, esses racismos epistêmicos, eles vão produzir, de novo, desigualdades, etc., que vão se consolidar na sociedade até hoje. Então, esse autor vai defender algumas medidas para evidenciar ou para reparar historicamente esses processos que racializaram diferentes povos e culturas, que é, por exemplo, a defesa de ações afirmativas diversas, as cotas para diferentes populações indígenas, população negra, populações que foram excluídas desse processo formal de escolarização, por exemplo. Né? Esse autor vai defender movimentos sociais de reconhecimento de outras culturas, de outras identidades e de outras possibilidades. Né? Visando aí pensar em outras condições possíveis de existência. Né? Então, quais são as conclusões desse autor? Há um racismo, sexismo epistêmico fundado nessa lógica da modernidade colonial, que precisa ser quebrado para que a gente mude a estrutura. Né? Esses 4 genocídios e epistemicídios foram as bases de consolidação desse privilégio ocidental de produção do conhecimento e da produção de corpos possíveis, de corpos de existências possíveis, inclusive, né? E de preconceitos e discriminações que são evidentes até hoje. E essa lógica da transmodernidade pode ser um horizonte para a decolonização desses conhecimentos, na medida em que a gente reconhece outros lugares e outras potencialidades para a produção do conhecimento e dos saberes, que não aqueles oriundos, especialmente, por exemplo, das lógicas eurocêntricas. Né? Então, o Kabengele Munanga vai dizer, né, essa lógica que a gente evidencia desvenda o racismo estrutural brasileiro, que nega a identidade e a cultura negra, que invalida saberes, que marginaliza produções e assim por diante. Né? Então é preciso que a gente supere a lógica que está consolidada no contexto brasileiro do mito da democracia racial, por exemplo. Né? Inclusive a gente conversou um pouco na aula passada, né, quando um dos colegas falou, mas eu acho que não existe racismo. E aí ele deu evidências claras de que sim, existe racismo de fato. Né? Mas a gente acaba não percebendo esses racismos porque é tão normalizado, institucionalizado, que a gente não percebe que eles são produtores das nossas próprias discursividades, dessa própria lógica de democracia racial que ainda não existe no contexto brasileiro. Né? E que é balizada, inclusive, por esse racismo epistêmico que a gente está discutindo. Né? Então, a gente precisa, sim, valorizar políticas afirmativas, a gente precisa entender que a diversidade de saberes é produzida e assim por diante. Né? Então, para finalizar, gente, aí eu fiz um resumão mesmo, porque eu quero conversar sobre o trabalho da disciplina agora. Qual que é o nosso papel, né, diante dessa compreensão, né? Qual que é o nosso papel diante de racismos e sexismos epistêmicos? Como é que nós podemos, enquanto universidade, enquanto professores em formação, decolonizar ou descolonizar o conhecimento e as instituições? Isso é possível? É evidente? Como é que a educação física pode fazer isso? Né? Que caminhos, por exemplo, de revisão curricular nós podemos pensar para construir um saber mais justo, um saber mais plural? Né? Os currículos já têm se reconstruído? Já tem. A gente tem muita conquista. A gente tem muita mudança, a gente tem o reconhecimento de outras existências, mas nós ainda reproduzimos algumas dessas lógicas de violência, de subalternização e assim por diante. Certo, gente? Então, basicamente, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, tá? Dúvida, gente?
Para eu passar para a segunda parte, que é explicar um pouco da dinâmica do trabalho? Tudo certo? Tudo certo, professor. Alguém quer fazer um comentário, gente? E aí, gente, só para dizer para vocês que quando eu falo dos usos da inteligência artificial, né? Eu falei para vocês, gente, a inteligência artificial, eu fiz uma crítica, lembra? Que eu peguei pesado com vocês, inclusive, na avaliação do semestre passado. Disse, olha, a inteligência artificial, ela pode ser usada, mas ela pode ser usada como um caminho para auxiliar no desenvolvimento da nossa consciência crítica, da nossa formação, e não como um produtor daquilo que a gente faz. Né? Por que eu estou dizendo isso? Ó, os slides de hoje, por exemplo, né? A inteligência artificial ajuda muito a produzir materiais, por exemplo, que sejam visualmente legais, traz imagens, constrói. Né? Então, o material de hoje eu produzi com a ajuda da inteligência artificial. Obviamente que eu recupero muitas questões do material, porque a própria inteligência artificial é falha. Ela traz alguns conhecimentos que às vezes são errôneos, ela faz algumas coisas que não deveria, né? Porque não é humana. Mas aí, posso usar? Posso usar, mas com cuidado, né? E não substituindo a reflexão humana, não substituindo a produção do conhecimento humano, né? Então, é só para dizer para vocês que é possível fazer usos, mas limitado a algumas ferramentas, vamos assim dizer. Né? Então, por exemplo, vocês vão ter que produzir agora, e aí agora já falando do trabalho, né, gente? Deixa eu abrir aqui o Moodle só para falar do trabalho, que lembra que eu falei para vocês que eu ia mudar a dinâmica, né, de avaliação, principalmente desses trabalhos do meio? Então eu fiz isso, eu mudei um pouco da dinâmica dos trabalhos do meio para potencializar que vocês refletissem mais e copiassem menos e usassem menos a inteligência artificial para fazer os trabalhos por vocês, né? Então, eu fiz a proposta, deixa eu abrir aqui só rapidinho, gente. Eu fiz uma proposta de trabalho que é diferente daquilo que vocês estavam acostumados, né? E que vai fazer vocês terem que refletir um pouco mais, terem que estudar um pouco mais sobre essas discussões para produzirem o conhecimento que eu estou exigindo de vocês. Né? Então vamos abrir aqui, eu vou abrir a orientação do trabalho para explicar e para tirar dúvidas caso vocês tenham, tá? Só um pouquinho aqui, gente, que tá meio lento. Eu consegui acessar, Miguel. Tô acessando, mas ele tá meio lentinho, mas eu tô acessando. Eu vou apresentar aqui pra vocês, tá? É só um pouquinho que eu tô abrindo aqui pra mostrar a orientação, tá? Deixa eu apresentar essa minha tela aqui pra vocês, espera aí. Inclusive eu ampliei o prazo, tá, gente, desse trabalho para que vocês tenham mais tempo para sistematizar. Então tá até o início de outubro, ele era até o final desse mês só. Né? Deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem ver só um pouquinho. Tá. Então, a orientação do trabalho, né? Considerando as discussões produzidas por Ramon Grossfogel, que é esse texto que nós discutimos hoje, e por Chimamanda Adichie, que é o vídeo que eu mandei para vocês hoje, vocês vão ter que construir um vídeo de no mínimo 5 e no máximo 10 minutos refletindo sobre: primeiro, os perigos de uma história única, principalmente para grupos minoritários, conforme evidencia Chimamanda Adichie, né? As influências da colonização e das colonialidades para a manutenção das desigualdades sociais. Então, como esses processos de colonização, de epistemicídio, de genocídio, por exemplo, produzem a manutenção de desigualdades sociais ainda evidentes. Como os processos de colonização contribuíram para a disseminação das ideias de raça e de racismo, né? Entendendo como é que se dá esse processo a partir da discussão que os autores produziram.
O que Ramon Grossfeld entende por racismo, sexismo epistêmico, como isso afeta a valorização de saberes e experiências dentro da própria universidade, foi uma discussão que a gente fez agora nessa aula introdutória. Como essas questões afetam você ou vocês enquanto sujeitos, estudantes pertencentes a essa sociedade, e a importância desse debate para o contexto da formação de professores em educação física. Então vejam, gente, eu quero de fato que vocês reflitam sobre a discussão que a gente fez hoje, né? E que os autores estão potencializando, podem ir atrás de outras fontes, podem estudar outros textos para construir um roteiro que vocês vão construir aí para a construção desse vídeo, tá? A atividade, ela pode ser feita em até 5 pessoas. Isso não quer dizer que não possa ser individual. Se vocês quiserem gravar, né, uma conversa, né, individualmente para produzir esse material, tudo bem, né? Pensando aí esses 6 elementos ponderados. Mas esses 6 elementos, eles não precisam ser respondidos como perguntas, tá, gente? Eu coloquei ali aqueles elementos para balizarem as ideias que vocês vão trazer, mais ou menos as ideias que vocês vão ter que trabalhar, né? Todas as pessoas do grupo devem aparecer no vídeo e ter fala ativa, né? Não fiquem vinculados à leitura de textos, porque eu quero que vocês demonstrem, e a minha avaliação vai ser balizada no domínio de vocês em relação ao conteúdo, nas discussões que vocês estão propiciando, né? Então, começou a ler excessivamente, começou, né? Se eu ver que vocês estão lá, né, balizados estruturalmente por um texto que está como base de leitura, então isso demonstra que de fato vocês não estão seguros. Então, precisa estudar para construir o material, tá, gente? É quase que uma videoaula, né? Mas essa videoaula não precisa ser em formato de videoaula. E aí, eu trouxe aqui algumas possibilidades. Por exemplo, vocês podem fazer um formato de debate entre o grupo, né? O grupo começa a debater, vocês jogam um ponto e o grupo começa a debater questões, né, relacionadas a esses temas-chave, por exemplo. Ou então, vocês podem contar uma história fictícia, refletindo sobre as questões. Então, cria uma história de um sujeito e analisa essa história balizada por esses pontos, né? Vocês podem, por exemplo, escolher entrevistar alguém de fora, uma pessoa representativa, uma pessoa racializada, né? Uma pessoa de um movimento social, por exemplo, para discutir essas questões. Enfim, vocês podem escolher diferentes possibilidades para a construção dessa atividade avaliativa, certo? A questão é que vocês precisam construir um vídeo. Esse vídeo tem que ter a participação de todas as pessoas envolvidas e ele vai ter uma duração aí de 5 a 10 minutos, ok? Dúvidas, gente, em relação a essa atividade? Professora, pode voltar para cima um pouquinho ali as perguntas da senhora da atividade? Esses tópicos 1, 2 e 3 somente para balizar a gente, né? Sim, né? Então o que eu quero é que vocês reflitam sobre os perigos da história única, que vocês entendam esse processo de colonização, como é que faz, como é que ele produz desigualdade, né? Como é que ele produz a ideia de raça e de racismo. Então eu quero que vocês discutam isso, né? Mas não precisa responder como se fossem respostas às perguntas, tá? Eu tenho outra dúvida também, que eu participei do congresso que teve da FGD, né? Mas pelo YouTube. Uhum. E pode usar assim como baliza assim também, ou somente esses tópicos? Pode usar, né? Então, por exemplo, a fala do Delton foi muito auto-evidente do racismo na sociedade ainda. Então, pode dar exemplos da fala do professor, né? Vocês não precisam ficar vinculados aqui. A questão tem que fazer essa discussão, né? Então, o que significa desigualdade social, colonialidade, etc. Isso tem que aparecer na fala de vocês, mas pode ser balizado em exemplo, em outras falas, em entrevistas e assim por diante. Tudo bem? Sim? Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Jonas, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Boa noite. Professora, primeiro quero parabenizar pelo debate que foi feito lá no Congresso, a senhora, a professora Viviane, o professor Delton. Está bem relacionado, né, com o que a gente está estudando aqui. E
foi bacana ver a fala do professor Delton sobre a questão de bem viver, né? Então, peraí, bom, se nós queremos bem viver, por que temos todas essas práticas e por que precisamos inferiorizar as pessoas, né, para estarmos bem com a gente, né, de certa forma. Foi interessante ver todas as questões que a professora Viviane traz sobre sobre as questões de assédio que as alunas sofrem, que as servidoras sofrem da universidade, e a retaliação que ela teve enquanto pessoa por estar pesquisando, né, toda essa questão. Então, foi bem pertinente. Parabéns por ter escolhido o tema e por ter escolhido os palestrantes lá para poderem trazer essas informações para a gente. Muito bons, né? Muito bons, Jonas. Eles foram cirúrgicos, né? Exato. Então, em relação ao trabalho, né, eu cheguei até um pouco atrasado para fazer essas leituras, mas tem gente muito esperta aqui no grupo, o pessoal já se organizou. Aí, quando eu pensei que não, o pessoal já me chamou para participar de um grupo aí, a Ludmila que está organizando. Então, nós vamos compor, né, e vamos discutir algumas coisas ainda, mas já estamos estudando, estamos vendo como fazer isso da melhor forma possível, né? Eu comecei a fazer algumas leituras comecei a ler o texto do Ramon e não terminei, e comecei a assistir o vídeo da Chimamanda. Mas eu acho que eu nem precisava ter assistido o vídeo, porque o resumo que a senhora fez hoje aqui parece que estava praticamente tudo lá no vídeo, né? Ficou até melhor de compreender aqui com seus slides, com a sua fala em relação às passagens que tem lá no vídeo. Então, mas é isso, então. Obrigado pela aula de hoje e até a próxima. É isso. E aí, Jonas, como é importante a gente ter esse tipo de fala, né? E infelizmente as pessoas que precisam ouvir normalmente não estão nessas falas. Acabou o evento, para você ter uma ideia, assim, acabou o evento, nós finalizamos a fala, eu estava indo para casa, eu comecei a receber mensagem no celular de denúncia já. De pessoas que se perceberam nesse lugar de violência, né? Dentro da universidade, ali na FAED, inclusive. Né? Então, pessoas que reconheceram-se como pessoas que sofriam violências balizadas pelas falas dos professores. Né? Então, olha que coisa louca. Né? Como também a gente está tão inserido nesse processo colonial, né? Inclusive da produção do conhecimento, que a gente não percebe como as violências são estão tão evidenciadas, e a gente acha que a gente naturaliza. Né? Naturaliza as violências. E é isso, assim, eu acho que é um movimento. Que bom que vocês tiveram acesso à fala do evento. Acho que foram falas muito potentes e que potencializam a gente a pensar sobre também. Né? Inclusive você, Jonas, que está aqui na universidade, para a gente começar a pensar algumas políticas dentro da universidade. Né? Porque a gente precisa alterar essa dinâmica. Eu já estou escrevendo, inclusive, 2 projetos que eu saí muito empolgada do evento. Um é sobre violência na universidade, para começar a identificar aqui na instituição também essas violências, não só de gênero, mas homo, lésbico, transfóbica também. Né? E o outro é um projeto de formação de professores para as redes, para a gente começar a potencializar mais formação também. Né? Então, é isso, assim, acho que a gente se instrumentaliza para pensar. Né? Gente, então, é isso. Eu sei que a aula foi um pouco mais curta hoje, mas eu quis fazer um resumão mesmo, para não ficar sobrecarregando vocês. O tema era um pouco denso, né? E vocês precisam fazer a leitura do texto, né? Para entender o texto como um todo, né? Assistam ao vídeo, né? Para entender como se dá essa constituição desses racismo, sexismo epistêmicos. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente se encontra de novo daqui 2 semanas. E aí essa atividade avaliativa vai ficar aberta para ser respondida até dia 1º de outubro. Inclusive, eu abri a 1 e a 2, tá, gente? Até 1º de outubro. Quem não fez a atividade 1, tá aberto lá, respondam, porque aí depois eu vou fechar essa atividade. A chamada
Só espera um pouquinho que eu vou abrir aqui a minha tela. Só um pouquinho, galera. Como é que eu faço isso? Só um pouquinho. Eu tô gravando, tá, gente? Essa aula, eu espero muito que dê certo. Então, aqui, eu vou ler os nomes que estão aqui no chat. Se algum desses nomes tiver alterado, tiver outra pessoa assistindo, vocês me corrijam, tá? Ana, Ariane Silva, Daiane Helena, Daniela Cristina, Denise Wagner, de Castro, Ellen Menezes, Fanny Villalba, Felipe Souza, Gabriel Machado, Gleberson, Inês, tá aqui também, Isabelle, Jean, Carlos, Joana Pereira, João Pedro Benites, Jonas, Josemila, Lucas, Ludmila, Márcio, Matheus Vilas Boas, Miguel, Patrícia Gaona, Fernanda, Raquel, Ricardo, Silvio, Thaís Ferreira, Thaís Leite, Tiago Martins e Vando. E aí nós tínhamos a Elisângela que precisou sair. Quem mais que saiu, gente? Só pra eu... O Tiago. Quem? Tiago. Tá. Tiago Martins. O Tiago Martins? Não, o Tiago Martins tá aqui. Ele voltou, então. Então é isso, gente. Nós temos hoje aqui 28 pessoas na sala, tá? Então tivemos um público menor. Chamada tá feita por aqui. Se eu precisar conferir, eu confiro nessa gravação. Beleza, minha gente? Então, bom trabalho a todos, bom descanso. E se precisarem, a gente vai conversando. Mandem mensagem lá no WhatsApp, a gente vai dialogando. Boa noite, pessoal. Beleza, professora. Obrigado. Até uma boa noite. Boa noite, professora.